Olá, sejam bem-vindos ao melhor, maior, mais importante, mais relevante, mais completo, perfeito em tudo, curso de storytelling do mundo de todos os tempos. Isso começou lá atrás, antes do PowerPoint, começou com o carrossel de slides. O carrossel de slides, ele não era chato não, porque você era obrigado a colocar um monte de imagenzinha com aquele controle remoto com fio e passando e contando histórias. Aí veio o retroprojetor de transparências, que matou o apresentador. Por quê? Porque você podia escrever na transparência e aí para você não esquecer, você escrevia várias coisas assim na transparência, tudo que você tinha que falar. E para separar uma da outra, um tópico do outro, você põe uma bolinha aqui, para identificar que era um tópico, outro tópico. Então, o quanto que você está falando a verdade e o quanto que isso está gerando intimidade com as pessoas. E falar das fraquezas e das qualidades ao mesmo tempo, gera essa intimidade. If you think you can just manipulate your way around this and just create some bullshit story and, whatever, you can try, but they're going to get you, because they're going to Google you. Okay? They'll get you. So you better know what you're talking about. Então eu tinha uma história na minha cabeça. Toda história é uma interpretação da realidade. Se a gente for pensar desse jeito, toda história é ficção. Mesmo aquela que você conta exatamente o que aconteceu, é você contando sob o seu ponto de vista. Eu tinha o meu ponto de vista em relação ao meu pai. Depois que ele morreu, eu fui atrás de informações, eu queria saber um pouco mais, eu comecei a me interessar mais sobre as coisas que ele produziu e sobre como ele pensava, quem ele era mesmo, quem ele era por dentro, quem ele era de forma verdadeira. ET. ET, o Elliot, no começo, ele fala uma coisa que machuca a mãe dele. E o irmão mais velho, puto da vida, fala: moleque, quando é que você vai crescer? Quando é que você vai aprender como outras pessoas? Como é que você vai aprender que outras pessoas existem e que outras pessoas têm sentimentos e que quando elas têm uma mudança na vida delas, elas sofrem? No caso, a mãe tinha perdido o marido. E o que acontece depois no filme, no ET, é que ele vai sentindo o mesmo que o ET. O ET bebe, ele fica bêbado. E depois, nesse processo de aprendizado, no começo ele fala: não, eu vou ficar com ele para mim, como se fosse um brinquedo. O Elliot quer o ET e não importa se vai fazer bem ou não pro ET. Por quê? Porque ele não sabe ainda e não conhece ainda o que é empatia. A mudança começa a acontecer quando o Elliot, ele está na escola e é aquela cena dos sapos. Ele se coloca no lugar dos sapos que estão presos e abre e começa a soltar todos os sapos. No final, o Elliot, ele mostra que ele está conseguindo se colocar no lugar do outro e ele se mostra transformado. Ele deixa o ET ir para casa, ele permite, mesmo sabendo que ia ser ruim para ele porque o ET era amiguinho dele. Até que um dia ele ganhou na loteria, pra cima, tá fudido. Até que um dia ele foi promovido, pra cima, tá fudido. Até que um dia a mulher deixou ele, pra baixo, tá fudido. De qualquer jeito o cara vai ter que arregaçar as mangas a partir do incidente excitante quando começa tudo isso. Se você é como a maioria das pessoas que fazem apresentações, você provavelmente tem um protagonista nessa história que se chama PowerPoint. Eu vim aqui pra dizer que você tem um problema. E que você tem um problema sério. Oi, eu não preciso falar meu nome, eu também não vou falar que eu fui um dos criadores do mercado de apresentações no Brasil, fui um dos autores do livro Super Apresentações, fundei a The Plot Company. Esquece, eu vim aqui para falar de você, de como você pode melhorar a sua apresentação para você vender o seu peixe. Quando você está contando uma história, ela deve ser meio que um reflexo do que a sua audiência está vivendo. O cinema faz isso. A cada momento, ele vai lançando filmes de acordo com o que a sociedade vive, para responder a uma angústia da sociedade. La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma resposta a um momento cultural, social, político que a Espanha vive, que coincidentemente o mundo inteiro vive, então é universal, de corrupção, de problemas na política, de problemas na economia, de muita treta e a sociedade se sentindo sem voz. O que um cara resolveu fazer? Por que não a gente
por que não a gente fazer um filme para se vingar do governo, para se vingar de tudo isso? A gente vai assaltar a Casa da Moeda, mas não para roubar o dinheiro, para fazer justiça. Porque esses caras não sabem usar o dinheiro, não sabem usar o poder público que eles têm.